E é interessante, meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, terminamos hoje, né? E quando eu estava orando a Deus, pedindo direção, né, sobre a pregação dessa manhã, sobre a palavra que deveria trazer, veio exatamente um texto de Filipenses, né? Então, já que nós estávamos estudando Filipenses, vamos estudar mais um pouquinho, ver mais um pouquinho sobre Filipenses. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Eu quero ler o texto a partir do versículo 12. Filipenses, capítulo 2, a partir do 12. Tem um texto aqui que de vez em quando ele chama atenção, e às vezes quando a gente está estudando esse texto, a gente passa por ele. Tem um versículo aqui que a gente passa por ele batido, e eu quero conversar sobre isso. Olha só. Diz assim, a partir do 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação. Numa outra tradução diz, desenvolvei a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Eu acho muito interessante quando Paulo ele começa a desenvolver esse trecho da carta, e esse trecho da carta vem na sequência de quando ele fala da atitude de Cristo. Tem a mesma atitude de Cristo, que mesmo sendo Deus, se fez homem, se humilhou e assumiu a nossa forma e tornou-se carne e veio estar conosco, e Deus depois o exalta, e ele vai dizendo de Cristo, e na sequência ele começa a falar de nós, como nós devemos agir. E é interessante que ele vai abordando a ideia no versículo 12, que nós precisamos desenvolver no versículo 12, para desenvolver a salvação. E muita gente quer usar esse texto, que a salvação, todo dia eu luto para ser salvo. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando que eu sou salvo, e se sou salvo, essa salvação que há em mim, ela vai sendo desenvolvida, não para que eu seja salvo, mas que as minhas atitudes elas são condizentes com alguém que é salvo. Porque a salvação, gente, não é como um bilhete que você ganhou, premiado, que um dia você vai usar para chegar no céu. Então imagina, você morreu, né? Vem aquela musiquinha dos caras segurando o caixão ali, e você está naquele ambiente, você morreu, e aí você chega no céu, e aí você tira o seu bilhete da salvação e mostra ali para São Pedro na entrada do céu. Não, não é isso. O que vai acontecer? A salvação é algo que nós começamos a viver desde o dia que somos salvos. Salvação não é um bilhete para ser usado só lá no dia. Não, a salvação ela vai se manifestando em nós, e ela precisa se manifestar em nós desde o dia que nós temos o encontro com Jesus. E isso é interessante, porque nós esquecemos que se somos salvos, é Deus que age em nós, o querer e o efetuar. Quando eu estava orando e pedindo a Deus sobre o texto de hoje, o que vinha muito forte à minha mente era exatamente esse texto, que Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar. Na tradução da NVT, ele fala exatamente que ele age em nós, dando-nos o desejo
e o poder para realizar aquilo que é do agrado dele. Ou seja, nós vamos viver uma vida de salvos, não por causa da capacidade, do potencial que há em mim, mas por causa daquilo que Cristo faz em nós. Gente, não sei você, tem horas que parece que fica mais difícil a caminhada, sabe? Então eu preciso lembrar, e eu preciso fazer um autoexame, eu preciso, como disse a doutora ontem, olhar para cima, e eu preciso olhar para Deus, e eu preciso olhar para as coisas que estão me atormentando, e eu preciso olhar para aquele que está em volta, porque Deus vai agir. E eu quero conversar com os irmãos exatamente sobre isso. Como podemos desenvolver a nossa salvação? Como podemos trabalhar isso? Como podemos crescer nisso? E eu quero hoje falar de 5 passos que eu vejo nesse texto, que são aí segredos para que essa salvação continue sendo desenvolvida em nós. O primeiro deles está no versículo 14, quando diz assim, ó: façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas e sem discussões. Primeiro passo: muda o seu vocabulário. Muda aquilo que está saindo da sua boca. Se você é salvo, veja, eu não quero colocar caraminhola na sua mente, não, mas o que o texto vai estar dizendo é que nós estamos desenvolvendo a salvação. Então, se somos salvos, o nosso vocabulário precisa mudar. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O seu coração está cheio do quê? O que é que está tomando conta do seu coração? Então, o seu vocabulário precisa ser mudado. É interessante, eu tenho um amigo muito querido, amigo da adolescência, amigo parceiro mesmo, mas que está com uma boca suja terrível, assim. A gente faz parte de um grupo do WhatsApp e ele está com uma boca muito suja. Aí, esses dias, um amigo nosso mandou um WhatsApp no grupo e disse assim: olha, eu não sei o que aconteceu com o nosso amigo ali, porque ele parece que está com um demônio no corpo. Porque o que está saindo da boca dele é só sujeira. Aí eu, falando com um outro amigo, falei, e disse lá no grupo: parece mesmo, porque o que está saindo da boca dele não é palavras do nosso Deus, não é, e veja, não estou falando que tem que sair versículo, que tem que sair Deus te abençoe, mas o princípio do cristianismo, ele precisa sair do nosso coração. O texto vai dizendo assim: façam tudo sem queixas e nem discussões. É sem reclamação, sem murmuração. Façam tudo que saia da sua boca palavras de gratidão. Lembre-se que nós precisamos nos expressar com direção, com a direção de Deus. E aí a minha pergunta a você é exatamente essa: como que está o seu vocabulário? O que sai da sua boca nos momentos de tensão? O que sai da sua boca quando existe aquele momento difícil dentro de casa com os seus filhos? Aquele momento de marido e esposa. O que é que está saindo? Porque aquilo que está saindo é aquilo que está transbordando do seu coração. Quando você chuta uma pedra, o que é que sai da sua boca? Não precisa sair glória a Deus, mas também não precisa sair palavrão. O que é que está saindo da sua boca? A boca é apenas reflexo daquilo que está lá dentro. Quando você consegue apenas sair a amargura da sua comunicação, quando sai apenas fofoca, quando sai apenas mentira, quando sai apenas discussão, quando sai apenas queixa, como é que a salvação de Deus está sendo desenvolvida em você? Como que está sendo esse processo de santificação na sua vida? Precisa fazer essa análise. Dá uma olhada. Talvez você precisa dizer assim: Senhor Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau.
Deus, o que está acontecendo que parece que da minha boca brota sempre essas coisas do mal? Você precisa analisar como que está a sua vida. E aí me leva a um segundo passo, gente, que está aqui no versículo 15, quando diz assim: levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus. E eu coloco exatamente que um segundo desafio desse processo de salvação na nossa vida, de desenvolver essa santificação no Senhor, busca pureza. Gente, puro, ela significa algo que é sem mistura, não é alterado pela presença de impurezas ou de outras coisas estranhas, porque a impureza, ela desagrada a Deus. Não basta ser salvo, é preciso levar a salvação adiante com as suas atitudes, dar valor ao sacrifício de Jesus na cruz por nós, e cada vez que pecamos, estamos preferindo o nosso desejo, que é o nosso Senhor. Nós precisamos não dar ouvidos à nossa carne. Lá em Efésios vai dizer que nós não podemos ressuscitar o velho homem. Nós precisamos buscar a pureza. E a pureza não tem a ver só com sexualidade. Tem a ver com tudo aquilo que de alguma maneira vai me manter sempre pertinho de Deus, porque a pureza tem a ver com santificação, e nós precisamos buscar isso. Josué disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Você quer que Deus faça maravilhas na sua vida? Você quer que Deus faça maravilhas no seu casamento? Você quer que Deus faça maravilhas no seu trabalho? Você precisa buscar pureza, pureza de pensamento, pureza de atitude, pureza na sua vida. Nós precisamos levar uma vida como filhos de Deus, que são inculpáveis das acusações de Satanás. A Bíblia fala que Satanás, ele sempre estará nos acusando. E o que eu preciso fazer? Eu preciso então buscar a pureza, me consagrando ao Senhor. Eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Lá em 1 João diz: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós precisamos buscar essa vida de pureza. A minha aliança de casamento, pastor, ela é de ouro. Mas olha só, mas ela tem aqui uma mistura, mas só de ouro com ouro, porque ela é a mistura da aliança do pai da Ana e um brinco da minha mãe. Quando a gente estava para casar, a gente estava sem grana, e aí a gente precisava fazer aliança, e aí a mãe da Ana deu essa aliança do pai da Ana, a minha mãe deu um brinco, nós fomos no ourives. Lá foi feito o derretimento desse ouro. Se havia alguma outra impureza que não fosse ouro, foi queimado nesse momento, e ali foi feito a nossa aliança, com todas as impurezas queimadas, mas aquilo que era ouro, isso foi juntado. Ele se tornou uma coisa só, porque a pureza, ela vai caminhar junto, mas aquilo que é impuro precisa ser queimado, precisa ser tirado, precisa ser expulso. Nós precisamos buscar a pureza. Eu acho interessante quando Paulo, ele vai dizer que nós precisamos levar essa vida de pureza, que nós precisamos buscar essa vida pura. Vai me chamando a atenção, porque é uma busca nossa. Não é algo que simplesmente vai acontecer. Ninguém, de repente, amanhece assim, dizendo assim: não, olha, pronto, estou livre, estou agora sem impureza alguma, sou alguém puro e acabou. Não, é uma busca constante. Por isso que na nossa caminhada cristã, nós vamos continuar buscando isso, nós vamos continuar indo em direção a Deus. Como que estão os seus pensamentos? Como é quando alguém comenta algo com você? E os seus pensamentos, eles são pensamentos sempre aquele pensamento impuro, ou existe pureza no seu pensamento?
Quando você está se alimentando, você tem se alimentado do quê? Porque buscar a aparência é olhar para aquilo que está entrando no seu coração. Proteja o seu coração, porque do seu coração provém as saídas de vida. Busque pureza. Um terceiro passo que eu vejo nesse texto aqui, continua no versículo 15, quando diz assim: brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Coloco como terceiro passo, brilhe nas trevas. Ou eu ainda escrevi assim, ou apesar dessas trevas. Nós precisamos brilhar. Meus irmãos, a luz, ela não apenas se destaca na escuridão, ela também mostra o que é necessário, indica o caminho certo, como a lanterna na noite sem luz. Quando eu era adolescente, lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, os batistas, eles têm um acampamento chamado Piraputanga. Você foi lá, pastor Euquias? Em Piraputanga? Foi não? Coisa linda. É o acampamento batista, ele tem a sua sede ali, onde é a parte do acampamento, e ele é cercado de montanhas. Tem a montanha da múmia, que parece que é uma múmia deitada, assim. Tem a montanha do pé, que parece que Deus colocou o pé, tá a marca dos dedos ali. E tem as montanhas em volta, tem a montanha do chapéu. E eu lembro que o sonho de todo mundo no Mato Grosso do Sul era um dia fazer um acampamento no acampamento batista em Piraputanga. Piraputanga é uma região próxima de Campo Grande. E eu morava em Dourados, e a gente foi para lá. Aí quando estávamos ali, quando eram umas 4 horas da tarde, naquela tarde livre de retiro, a gente resolveu subir a montanha. Eu sempre gostei de montanha. Então, adolescente ali, subimos a montanha. Eu lembro que o nosso pastor estava com a gente. Estávamos ali mais ou menos em uns 8. Eram todos adolescentes e mais esse pastor que ainda era muito jovem. Subimos a montanha, estávamos lá em cima, vimos o pôr do sol, aquela coisa linda, só que escureceu. E sempre havia relatos de grupos que se perdiam na montanha em Piraputanga. Sempre a gente escutava história disso. Quando estávamos lá em cima, que escureceu, precisávamos descer, ninguém tinha lanterna. Porque nós estávamos assim, de repente alguém teve a ideia, vamos subir, vamos. Só que ninguém pensou que ia escurecer. Eu lembro quando a gente começou a descer, e tinha alguns trechos que eram barrancos muito íngremes ali, e a gente começou a descer, nós tínhamos uma corda, isso foi legal, e um amigo meu tinha uma câmera com flash. Aí o que ele fazia? Ele tirava uma foto, disparava o flash iluminava o caminho, e enquanto a gente tinha uma ideia, a gente ia tateando em meio ali à escuridão, com aquela lembrança da luz do flash. E a gente foi, eu lembro que amarrava uma corda na minha cintura, meus amigos desciam, e eu descia por último, sempre indo em direção ao que aquela luz mostrou. Mas sem, quando o flash ele terminava, a escuridão e o breu era total. E eu lembro quando nós chegamos em cima da montanha, foi muito legal, que a gente chegou lá em cima e nós víamos o acampamento lá embaixo. E nós começamos a gritar, ei, ei! E a gente gritando ali, e o pessoal lá de baixo do acampamento, eles achavam que nós estávamos perdidos. Só que a gente não estava perdido ainda, a gente estava lá em cima só comemorando que havíamos chegado. Mas quando a gente começou a descer, aí o sentimento de perdidos no meio da escuridão, esse sentimento veio. E eu lembro que o pessoal lá embaixo começou a orar, começaram a clamar, pedindo misericórdia de Deus, e a gente descendo. Tentaram colocar uma caixa de som com microfone em direção a nós, para que a gente escutasse o som das caixas de som. Só que a gente não escutou nada, e a gente descendo. E eu tinha uma namorada, e foi muito engraçado que aí minha namorada, que não era Ana Adelaide, foi uma namorada que eu tive, e aí a gente estava descendo, Ana, você não está ouvindo esse programa agora não, esse culto. E a gente estava descendo, eu tinha brigado com ela. E quando a gente chegou, aí ela veio toda feliz, me dar um abraço, porque agora fazia sentido a gente reconciliar, porque eu quase morri na montanha. Não, a gente não quase morreu, mas a escuridão quase fez com que nós passássemos a noite para esperar a claridade. O que nos deu direção eram apenas flashes de luz de uma câmera fotográfica. Eu quero dizer a você que nós somos mais do que flashes de luz de uma câmera no meio de uma escuridão.
Nós somos o farolete do Senhor, nós somos uma lanterna, nós somos uma lamparina, nós somos um farol mostrando o caminho para aqueles que ainda não conduzem, aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Nós precisamos agir desse jeito, nós precisamos brilhar como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Nós precisamos indicar o caminho. Veja, nós não somos o caminho, mas nós somos aqueles que indicam o caminho. É assim que faz parte da nossa salvação, porque a salvação, lembra, eu não guardo no bolso. Quando sou salvo, eu me torno esse farol do Senhor para mostrar o caminho para as pessoas e elas vão descobrir aonde elas precisam chegar. Nós somos como essa lanterna, como esse flash, mas muito mais potentes do que isso. Uma vez eu, o Rodrigo e o Carneiro resolvemos subir o Pico Paraná à noite. Foi a primeira vez que a gente fez isso à noite. Só que eu estava com a lanterna, o Rodrigo também, nós dois com lanternas de testa, e o Carneiro tinha uma lanterninha pequenininha de mão, um negocinho desse tamanho. E a lanterna do Carneiro estragou. E a gente foi subindo à noite o Pico Paraná. Eu estava na frente, o Carneiro nós colocamos ele no meio e o Rodrigo ia atrás. E nós íamos iluminando. E tem uns trechos no Pico Paraná que tem uns abismos assim do lado. E nós fomos subindo o Pico Paraná. E a única luz que o Carneiro tinha era a luz que nós estávamos levando. Ele só conseguia enxergar o caminho para chegar no pico da montanha por causa da luz que nós tínhamos. Veja, algumas pessoas, elas ainda não são luz, elas ainda não têm essa luz e elas dependem da luz que brilha em você. Para de esconder essa luz. Talvez você precisa trocar as pilhas. Talvez a sua pilha está meio fraca, precisa trocar. Talvez você está querendo agir apenas como um flash, que de vez em quando mostra o caminho e está achando que isso é suficiente. Não, nós precisamos brilhar nas trevas, no mundo corrompido. Eu estava falando quarta-feira, se o efeito que seria na nossa nação, se os nossos políticos que se declaram salvos em Jesus, se esses políticos agissem como farol. Tem alguns na maquiagem, eu não vou colocar todos num pacote só, não. Mas se aqueles que se declaram, se a bancada evangélica fizesse algo diferente, imagina o que seria a nossa nação. Se você continuar dando passos de luz, imagine as coisas que ainda vão acontecer através de você. Provavelmente você já fez muito. Aquilo que o pastor Uquias estava falando de manhã. Se você está escutando agora de manhã, provavelmente você é alguém comprometido. E que bom, e continue fazendo isso, e continue mostrando essa luz. Mas talvez você olhe e fale assim, é verdade, eu sou luz, mas eu estou tentando colocar essa luz em lugares que não brilham tanto assim. Não dá para esconder uma luz, uma cidade na montanha, não dá para esconder isso. Você não pode se esconder. Então, enquanto a gente desenvolve essa salvação, a luz de Jesus, ela vai brilhando em nós. Eu disse o seguinte, então, quando a gente fala de desenvolver a salvação: mude o seu vocabulário, busque a pureza, brilhe nas trevas, e agora, quarto passo, apegue-se à mensagem de vida. O versículo 16 traz exatamente essa ideia. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis e às vezes pode até parecer inútil o nosso esforço, mas a palavra do Senhor é repleta de força, ânimo, direção e paz. Lembre-se, Pedro disse assim: para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Gente, talvez a sua vida esteja um momento muito difícil agora. Talvez a sua família esteja enfrentando um momento difícil. Talvez você está sentindo coisas que você nunca sentiu antes. Mas continue no Senhor.
Apegue-se firmemente à mensagem do Senhor, que é mensagem de salvação, mensagem de transformação, mensagem de mudança de vida. Nós precisamos nos apegar a isso e não aquilo que está sendo oferecido a nós. Hoje na EBD foi falado exatamente sobre isso, sobre como coisas elas podem trocar de lugar e nós, em vez de buscarmos ao Senhor, podemos buscar coisas. Eu estou tentando vender o nosso sobrado e comprar um outro lugar para nós. Nós estamos nesse processo em casa. E a gente conversava sobre isso, eu e a Ana, como nós somos tentados, e é uma tentação. O pastor Vili acabou de comprar o apartamento dele, né, pastor? Já mudou? Porque vai reformar, né? Aí é a busca do pedreiro, né, para a reforma. Gente, se a gente não cuidar, nós somos tentados a nos preocuparmos mais com a troca desse imóvel, com a compra de um imóvel novo, com a compra de um carro novo, com a compra de algo que vai nos alegrar, sim, vai nos alegrar, mas nós somos tentados a esquecer o reino de Deus. Eu estava falando sobre isso agora de manhã, e a Ana dizia assim, nós precisamos continuar sempre olhando para o nosso Deus, porque é Ele que vai dar direção, e é isso mesmo, gente, é Deus que vai dar direção. Se nós não cuidarmos, a gente deixa as coisas de Deus de lado e começa a se envolver só com coisas que são de interesses nossos. É interessante quando o templo está destruído, vem o profeta e Deus fala através do profeta, vocês estão investindo só na casa de vocês, mas a minha casa está caindo aos pedaços. Eu acho muito forte esse texto. Está dizendo assim, olha, com que é que você está preocupado? O que é que está tomando o teu coração e está aí roubando a minha palavra de você? Apegue-se firmemente à mensagem de vida que Deus tem para nós. Não deixe que as preocupações de agora roubem isso. Sabe, nós somos, de vez em quando, ficamos vulneráveis a algumas ações do maligno, e o maligno sempre tentará roubar a nossa alegria. Ele só não vai ter êxito, porque, não se esqueça, a nossa alegria é o nosso Deus. Mas quando nós depositamos a nossa alegria em coisas e em pessoas, Satanás vai ser bem sucedido em roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria está depositada em coisas, em objetos, em pessoas. Deposite a sua alegria em Deus, deposite a sua alegria no eterno, e isso me leva exatamente ao último passo, que está no versículo 17, e eu coloquei esse último passo como alegre-se no que é eterno. O versículo 17 diz assim, contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, e quero que todos vocês participem dessa alegria. Eu acho interessante que para Paulo, ele está dizendo assim, olha, a minha alegria vai ser se eu olhar para vocês e houve êxito na vida de vocês, mesmo, olha que interessante, que eu morra. Sabe, você já teve sentimento de morrer? É um sentimento terrível, não é sentimento bom não, sentimento se você achar que vai morrer. Porque quando Jesus está para morrer, ele diz assim, Jesus, Senhor Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero morrer. É isso que Jesus estava dizendo. Mas Paulo está dizendo assim, olha que interessante, Paulo está dizendo assim, mesmo que esse sentimento de morrer não seja bom, ainda assim eu me alegro nele, porque o meu foco não está nessas coisas, o meu foco está naquilo que é eterno. Por isso que Jesus conseguiu dizer, faça a sua vontade, não a minha. O que é que está alegrando o seu coração? A sua alegria hoje, ela é fruto do quê? Das suas conquistas pessoais somente? Vejam, gente, é muito bom as nossas conquistas pessoais, a gente termina uma tese, fantástico isso. Você tem um filho, nasceu aquela criança que você tanto queria, que bênção. De repente você se torna avô e fica brincando com a Laurinha, quer dizer, com a netinha. Muito bom isso, gente. Isso aí é excelente. Tudo isso, que alegria, que alegria. Mas não se esqueça, a maior alegria que realmente precisa estar no nosso coração é a alegria naquilo que é eterno.
eterno. Então eu preciso me alegrar. Quando eu olhei para o Daniel, e o Daniel disse assim: Pai, eu entreguei minha vida a Jesus. Gente, que alegria nisso, quando Mateus entregou a vida dele a Jesus. Mateus mudou de trabalho, ele estava trabalhando como estagiário em um lugar, e aí uma pessoa de uma outra empresa que teve contato com ele, com a chefe dele, pediu indicação, a chefe indicou ele, e ele está num outro trabalho, com um salário melhor, e como foi legal isso, como a gente ficou alegre, porque ele foi reconhecido no seu trabalho, no seu desenvolvimento, está crescendo, está envolvido na obra de Deus, tanto ele quanto o Daniel, e isso é muito legal. Mas para mim o melhor foi no dia que eles entregaram a vida a Jesus, porque isso é eterno. O trabalho vai passar, os méritos que a gente ganha, as medalhas. O Daniel tem um pedaço no quarto dele, cheio de medalhas que ele ganhou no judô, e isso é muito legal, mas tudo isso passa. Mas a eternidade, a vida eterna, isso precisa ser celebrado, e às vezes a gente se esquece disso, gente. Às vezes a gente parabeniza conquistas, nos esquecendo de parabenizar uma vida de dedicação ao Senhor. Eu preciso parabenizar as conquistas, eu preciso celebrar as conquistas, mas eu não posso esquecer daquilo que é mais importante, que é o céu, que existe uma vida eterna, que Jesus vai voltar, e parece em alguns momentos que isso é deixado de lado. Parece em alguns momentos que nós nos preocupamos tanto com esse aqui e agora, que nós nos esquecemos da alegria do céu. Existe uma alegria sem fim, existe paz que não acaba, existe um lugar onde todo choro é deixado de lado, onde toda lágrima é secada, existe um lugar onde o sol da justiça é o nosso Deus, onde não existe mais escuridão, onde Ele é a razão de viver. Já começa aqui, mas existe algo a mais. Nós não podemos nos esquecer disso. Então alegre-se no que é eterno. Ou eu posso melhorar essa frase: alegre-se no eterno. Nós precisamos disso. Muitos perderam o foco do céu e vivem e se esquecem que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus eterno, e Ele nos ama. Com um amor desse, nós sabemos que podemos nos alegrar, porque qualquer tristeza dessa vida é passageira, e nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. A gente precisa ser lembrado disso. Por isso, nesse decorrer da nossa vida, quando Paulo fala assim: desenvolvei a vossa salvação, o que Paulo está dizendo é o seguinte: salvação não é algo que você entra para uma igreja e você é batizado e você cruza os braços e vai ficar nos bancos de uma igreja apenas juntando poeira, esperando o dia de ser salvo. O que Paulo está dizendo é: você precisa crescer na graça do nosso Deus. Para a gente encerrar, Filipenses 2,13, eu vou ler em 3 traduções. Na NVT diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Na mensagem diz assim: essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês que resultará no trabalho dele. E na tradução da Nova Almeida atualizada: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, quando Paulo fala de todos esses passos para você mudar seu vocabulário, buscar a pureza, brilhar nas trevas, apegar-se à mensagem de vida, alegrar-se no que é eterno, ele está dizendo assim: olha, é Deus que vai agir em você, realizando em você. Não se esqueça disso. Deixe Deus realizar a obra dele segundo a vontade dele, e Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar forças, Ele vai te capacitar. Nós precisamos
nos deixar sermos cheios do Espírito Santo de Deus, porque Ele quer fazer um trabalho em você, que talvez você ainda não se atentou, talvez você ainda não percebeu, talvez você ainda não deixou com que Deus continuasse agindo. Eu falei para a gente concluir, agora para a gente encerrar. Eu tinha um pastor que ele falava assim, para a gente concluir, para a gente encerrar, para a gente terminar. Eu lembro que a conclusão dele tinha umas 5 partes ali. Não vou fazer isso não, só para a gente encerrar. Como que está o desenvolvimento da sua vida cristã desde o dia que você entregou a vida a Jesus? Se nós pudéssemos colocar isso num gráfico, imagine, de crescimento. Qual é o tanto que você cresceu desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Esses tempos eu conversava com uma pessoa e ela estava muito chateada, dizendo que ela não havia crescido nada. E ela olhava para ela e sentia-se apenas pecador. E eu disse o seguinte: se nós olharmos para você há 1 ano atrás e olharmos para quem você é hoje, as mudanças são extremamente significativas. É claro que, como Paulo, nós vamos dizer assim: eu sou o mais pecador de todos os homens. Mas isso não significa que você não está crescendo. Mas você não pode simplesmente cruzar os braços e deixar. Você vai agir no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Vamos pedir a graça de Deus, a misericórdia dEle. Vamos pedir que Ele esteja agindo no nosso meio e que Ele fortaleça você. Pai amado, nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito. Nós precisamos que o Senhor realize em nós o Teu querer e o Teu efetuar, ó Pai. E obrigado porque é o Senhor que nos capacita. Eu quero pedir a Deus, muda, Deus, o nosso linguajar, nos dá coragem, ó Deus, para brilharmos, nos dá, ó Deus, condições, Pai amado, de termos uma vida diferente, que se apega firmemente à verdade, ó Deus, como pessoas que se alegram naquilo que é eterno, ó Deus, nos ajuda, Pai, a continuarmos firmes no Senhor. E olha para cada um, Pai, aonde, Deus, essa mensagem está chegando, que a pureza do Senhor possa agir nessa casa, que tudo aquilo, ó Deus, que é do maligno contra essas famílias, contra essas pessoas, seja repreendido em nome de Jesus, e que como pessoas que já entregaram a vida a Jesus, possamos, ó Deus, continuar em crescimento diante do Senhor, que todo aquele que está estagnado, que tem procrastinado, ó Deus, questões de fé, que o Senhor mexa, Deus, no coração, que possa haver uma revolução na vida das pessoas, que possa acontecer um verdadeiro avivamento, e possamos ver, ó Deus, cada vez mais cristãos comprometidos no crescimento com o Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.